Our guest today is a Brazilian psychologist living in Cork, who is focused on helping Brazilians to deal in a better way with the challenges of the immigration process. We would like to welcome Ana Moretti. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô adorando participar. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Vamos começar então e conhecer um pouquinho melhor de você. Então, você pode falar quem é você, de onde você veio do Brasil e como você veio parar aqui na Irlanda? Claro. Meu nome é Ana Moretti, né? Ana Chiara, mas eu uso Ana. Enfim, eu estou em Cork já faz 5 anos. Em fevereiro do ano que vem a gente completa 6. Eu vim pra cá com meu marido com o intuito de melhorar inglês, né? E também viver uma experiência internacional. Era o que a gente estava buscando naquele momento. E nós somos de Santos, mas eu cresci em Santa Catarina. Então já era uma mistura no Brasil e aí a gente decidiu viver uma aventura um pouquinho maior fora do nosso país. E aí viemos direto para Cork. Na época tinham amigos e conhecidos aqui e a gente decidiu vir para cá diretamente por conta também de acomodação ser um pouquinho mais fácil. Então Cork foi escolhida. Maravilha! E como que a psicologia começou na sua vida? Você já tinha estudado no Brasil ou foi uma coisa que você começou a estudar aqui na Irlanda? Eu já sou formada desde 2007, né? Então eu já atuava na área. Comecei muito trabalhando com empresas, com RH. Entrei para a área social e no Brasil eu estava trabalhando com violência. Então eu atendia crianças, mulheres, idosos em situação de violência, famílias em situação de vulnerabilidade dentro da prefeitura do Guarujá, uma cidade ao lado de Santos, né? Então eu era concursada no Brasil, atuava sim na área, não muito na clínica, porque eu tinha pouco tempo, mas eu já atuo na psicologia desde 2007. Nossa, e violência é uma área bem diferente, né? São poucas pessoas que a gente escuta falar que atua nessa área por ser difícil. Como que foi essa experiência para você? Olha, foi bem desafiador, né? Porque eu saí de RH e fui para a área social. Então é um impacto muito grande, tem poucos recursos para lidar com as situações. Então, todos os profissionais que trabalham nessa área social, no CREAS, no Brasil, tem muita dedicação, porque o trabalho é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é muito compensador, porque a gente vê os resultados e o mínimo que a gente consegue fazer já faz uma grande diferença. Então, eu estava numa fase da minha carreira que eu já estava um pouco saturada daquele tipo de público, né? Não é fácil. As pessoas que trabalham nessa área precisam, vez ou outra, mudar um pouco, porque senão a gente fica muito sobrecarregado emocionalmente. E eu estava nesse momento, aí juntou com a possibilidade de mudar de país e foi aí que eu falei, vou mudar totalmente, assim, da água para o vinho, a minha atuação profissional. E mudou realmente, né? Hoje é um suporte para os brasileiros e imagino para outras nacionalidades também, que lidam com o processo de imigração. Como que é isso? Então, quando eu cheguei em Cork, né, quando eu vim para a Irlanda, eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Então, eu meio que parei um pouco a psicologia por um período, porque eu queria fazer qualquer coisa que fosse possível e diferente, fosse me agregar. Então, eu trabalhei de tudo aqui. Acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Né? Com certeza. Aqui, né? Camareira, aquela bem básica, babá. E aí chegou um belo momento que eu falei, não, acho que agora já é o momento de voltar, né, pra minha área, o que eu gosto, que eu escolhi pra minha vida. Aí meu retorno inicial foi pro RH. Eu ainda mantenho um pouco, né, de trabalhos com empresa na área mais de RH global, aqui em Cork, que atende afiliadas do Brasil. Mas aí, quando eu senti uma necessidade minha de me adaptar à nova situação de vida, à nova cultura, à distância da família, eu procurei a terapia novamente. Porque o psicólogo faz terapia vez ou outra, mas às vezes a gente dá umas pausas. Então, nesse momento crítico da minha vida, eu precisei voltar. E quando eu voltei, eu percebi que tinha uma falta de profissionais olhando para esse tipo de público, né? Para o imigrante, para o brasileiro que escolhe sair ou que vai viver um intercâmbio. Então, eu pensei, nossa, acho que é aí. Foi aí que deu um clique
Eu me reapaixonei pela área clínica e pensei, vou direcionar o meu trabalho para isso, porque eu sei que tem necessidade, faz diferença. E aí comecei a atender aqui em Cork, presencial, só alguns pacientes, né? Aí veio a pandemia e eu passei para o online. Foi assim, eu senti essa necessidade, eu vi que tinha pessoas também precisando. Então eu falei, é essa a oportunidade, e comecei a focar nisso. Que aí como que muda, né? Qual a grande diferença? Qualquer psicólogo vai atender suas demandas emocionais, as coisas que você quer trabalhar na terapia. Mas o psicólogo intercultural, o focado na imigração, ele tem uma compreensão do que a pessoa está vivendo, né? Tanto das situações de vida quanto emocionais, o impacto daquilo é diferente, né? Por exemplo, uma situação de não estar perto da família porque você não conseguiu participar de um evento. É uma coisa você morando no Brasil, outra é aqui. O impacto é muito maior. A distância, as situações de relações aqui que a gente vai estabelecendo, que são muito novas e acabam muito rápido, né? O intercambista vem para cá, faz amigos, em um ano já está mudando, acontece muita coisa, em pouco espaço de tempo, a vida dá um 360. Imagino que todo mundo sinta isso em algum momento. A gente chega aqui e o primeiro ano, principalmente, parece que a vida vira do avesso. Então, o acompanhamento psicológico nesse momento é essencial. E eu comecei a perceber, a ver, né? A gente fica sabendo dos casos de brasileiros que vêm para cá e acabam tendo problemas, acabam finalizando a própria vida, infelizmente. A gente sabe de vários casos. Foi aí que eu falei, nossa, tá precisando, a gente precisa, tem demanda. E não que o psicólogo brasileiro que tá lá no Brasil não saiba lidar, mas eu considero assim, um plus você escolher um psicólogo intercultural que já está lidando com imigração. É uma grande diferença. Porque a experiência também tá ali, né? Como você disse, você também passou, você também sabe os perrengues e tudo mais. Então acaba virando uma troca também, eu imagino. Totalmente. Sim, eu sei o que é você fazer uma entrevista no outro idioma, eu sei o que é tentar fazer amizades com pessoas que são de outra cultura e ter que ficar cuidando como a gente se relaciona, né? A gente sabe o que é dividir casa e aprender a ser flexível com pessoas que você nunca viu na vida. Então, tudo isso agrega, só agrega no meu atendimento. Sim, e tem também o fator que muita gente não vou generalizar, mas algumas pessoas consideram importante, outras pessoas falam que não afetam muito, mas é o clima também, né? A gente tá saindo de um clima tropical para ir para um clima mais frio, chuvoso, dependendo da cidade que a pessoa sai do Brasil. Então, creio que também tem a verdade. Sim, sim. Tem muitos estudos em volta dessa questão do humor relacionado à luz do sol, à luminosidade, ao clima. Então, a gente tem aqui na Europa a depressão sazonal, que a gente chama, que é devido à mudança de clima mesmo, é quando vai chegando o inverno. Tem países que fica tudo branco pela neve. No nosso caso, aqui na Irlanda, é tudo muito cinza, né? A gente sabe que faz sol e tal, mas em geral o nublado é o mais comum. Como que a gente que desenvolveu, né, uma vida inteira, né, a maioria de nós, no mínimo há 20 anos, que a gente viveu num país ensolarado e com um horário de luz do dia igual, né, mais estável. Aí a gente vem aqui para a Irlanda e esse sol não é tão presente. A questão da mudança de luminosidade no inverno impacta muito, porque aqui 4:30 da tarde já está escuro. Então isso impacta diretamente o nosso humor, é comprovado cientificamente, e a gente percebe também nas nossas interações, no quanto a gente acorda se sentindo bem ou não. Você acordar, abrir a janela e estar sol, com certeza, todo mundo aqui na Irlanda já passou por isso. Você fica muito feliz, você fica produtivo, quer fazer um monte de coisa. E aí, na maioria dos dias, tá cinza. Isso impacta diretamente na tua produtividade, no teu humor e na maneira que você vai encarar, né, a situação. Você passa a ver a sua vida aqui de uma forma mais cinza, entre aspas, né? Sem querer. Porque, de fato, você não cresceu nesse ambiente. Por isso que é desafiador pra gente. Com certeza. Agora, uma pergunta que é o contrário, eu diria.
que é quando o imigrante decide retornar ao Brasil, né? Na sua experiência, como você acha que isso pode afetar a saúde mental da pessoa que está retornando? E o que você diria que deveria ser considerado, né, nessa volta? Legal essa pergunta, porque a gente aqui se depara com muitos intercambistas, pessoas que às vezes tentam ficar aqui de outras formas, às vezes conseguem, às vezes não. E esse retorno do Brasil, ele vai exigir de você a mesma necessidade de adaptação que você teve quando veio. A gente chama isso de aculturação reversa, né? Quando a gente muda de país, há um processo de adquirir a cultura do país que você está vivendo, né? Você começa a introjetar valores, compreender visão de mundo. E aí, quando você volta para o seu país, é meio que você faz a mesma coisa de forma reversa, porque, afinal de contas, é o seu país. Geralmente, isso acaba sendo um pouco mais rápido, né? Já que a adaptação é um pouco diferente. Mas você passa pelos mesmos processos. Então, é entender que ciclos se encerram, acho que é o primeiro passo. Você talvez tenha encerrado ou pausado um ciclo de viver no exterior, e aí quando você volta para o seu país, você vai ter que olhar aquilo como algo novo. É um recomeço onde você volta, mas tem toda a sua bagagem, toda essa história. E eu costumo falar para pacientes, que eu tenho pacientes que retornaram, sabe? Que assim, eles nunca mais vão ser os mesmos, que às vezes o brasileiro se sente um pouco derrotado quando retorna, é muito difícil, e na verdade você está retornando para um lugar que já é a tua raiz, a tua base, e o que você viveu fora, mesmo que não tenha sido o que você gostaria, às vezes a pessoa gostaria de ficar mais, né? Mas mesmo assim você volta diferente, você volta evoluído. Não tem como a gente sair da nossa zona de conforto do nosso país, viver um tempo fora e quando retornar a gente ficar sendo a mesma pessoa. A gente sempre vai agregar, vai crescer. Então esse crescimento, você vai lembrar, vai começar a entender que ele vai ser utilizado nessa fase de readaptação no Brasil. Tenha paciência, que a readaptação é necessária, você vai ter que levar um tempo sim, não vai ser do dia para a noite, mas lembre-se que você vai ter o aprendizado. Você não é mais o mesmo, você já é uma pessoa que evoluiu de alguma forma, você aprendeu algo nessa experiência. Com certeza, e como você falou, tudo isso agrega pra gente, né? E numa readaptação, talvez seja até importante essa experiência que você teve. Já não é mais a mesma coisa, não é mais só um porto seguro, né? Uhum. E Ana, uma coisinha antes da gente encerrar, voltando ao assunto da pandemia que você mencionou, que começou a atender online, da sua experiência também, como você vê as pessoas ainda estão vivenciando problemas que vieram do lockdown, que vieram dessa fase que a gente teve que ficar só, né? Ou é uma coisa que já passou, vai de pessoa para pessoa? É muito relativo, né, de como cada pessoa vai sentir, mas em geral, sim, as pessoas ainda estão sentindo os reflexos da pandemia. O número de pessoas com ansiedade e depressão aumentou muito. Se a gente olhar números a nível Brasil, assim, a porcentagem aumentou e eu creio que seja mundial também, porque houve como a gente teve que se readaptar a uma vida totalmente trancada e baseada em muito medo, muita insegurança, porque a gente tinha poucas informações, né? Isso está acontecendo para esse retorno. Nem todo mundo conseguiu retornar para uma vida em sociedade como era antes da mesma maneira. Então isso desencadeou sim, principalmente sintomas de ansiedade nas pessoas. Eu ainda identifico pessoas que percebem mudanças nas relações. Eu acredito que com o passar do tempo, a partir do ano que vem em diante, a gente vai começar a não sentir tanto os reflexos, mas ainda pós-pandemia, sim. Muitas coisas que se iniciaram foram desencadeadas devido à pandemia. Que talvez se não tivesse acontecido, a pessoa não teria desenvolvido aquele sintoma. Entendi. E você acha que também faz parte de uma decisão de retornar ao país de origem ou é independente? Olha, eu acredito que muitas pessoas começaram a repensar a distância, né?
Porque não só em relação à distância, mas a gente repensou muito sobre a vida durante a pandemia, quem estava perto, o que era importante pra gente. Eu sei de muita gente que começou a refletir sobre isso. Isso pode sim ter levado pessoas a decidirem que estar no seu país de origem, perto da família, era algo mais importante. Então, acho que pode sim. Não tenho dados, né, de pesquisas, mas eu acredito que sim, porque as pessoas começaram a refletir sobre a própria vida de uma forma diferente. Se você pudesse dar 3 dicas rápidas, uma frase cada, assim, quais seriam as suas 3 principais dicas para o imigrante cuidar da saúde mental? Legal. A primeira coisa é peça ajuda. Se você começar a perceber, não tem como falar a frase, vai ser um pouquinho maior. se você começar a perceber que você está mudando, que você está vendo as coisas de forma diferente, tendo dificuldades de fazer o básico, comece a pedir ajuda. Entenda que você não está sozinho, porque a gente pensa que está sozinho aqui, mas não, a gente tem a rede de apoio de amigos daqui ou até do Brasil. Então, primeiro, perceba e peça ajuda se necessário. Segunda coisa tenha paciência pelo seu processo. Cada pessoa vai ter uma experiência aqui. Cada pessoa vai viver as coisas de um jeito. Às vezes a gente se sente mal pensando que o amigo tá melhor, ou que, nossa, eu não evolui no idioma. Cada um tem seu momento, então respeita o seu próprio processo e o seu próprio tempo. E o final, acho que para todo mundo que tem dúvida, que não sabe se deve viver essa experiência ou não, se não está valendo a pena, lembre-se que você vai crescer com essa experiência, por pior que ela seja, você vai ter aprendido e vai ser uma pessoa melhor. Uma experiência ruim, ela vai te transformar numa pessoa melhor. Mas eu garanto que vai ser uma experiência muito boa para 90% das pessoas. Que essa vivência no exterior é muito rica. Eu recomendo para qualquer um. Com certeza. E Ana, pra gente encerrar aqui, você é de Cork, a gente conversou um pouquinho antes, já veio pra Dublin algumas vezes, então tenho 2 perguntas. Seu lugar preferido em Dublin, das visitas que você fez, e o seu lugar preferido em Cork pra galera que vai visitar aí? Legal, em Dublin eu não tenho assim um lugar que é bonito, porque tem muita coisa legal, mas assim, sempre que eu vou pra Dublin eu tento ir no shopping, no Dundrum, né? Que é um shopping maior e é parecido com os shoppings do Brasil, porque Cork é uma cidade pequenininha, então a gente só tem meio que galerias aqui, não dá nem pra chamar de shopping, então eu aproveito pra fazer o que eu não tenho aqui, comer coisas que só tem aí e visitar os shoppings. E se você vier pra Cork, assim, tem muita coisa legal, eu recomendo, é uma cidade fofa, tem esse clima mais de interior. E eu tenho um lugar aqui que é um museu, que também é um jardim, é Nano Nagle Place. Ele, além de ser um museu, você pode visitar os jardins e tem um café. Então venha até esse Nano Nagle Place, tome um café e aprecie o jardim. É um lugar muito fofinho aqui de Cork. Perfeito, muito obrigada por estar com a gente hoje, Ana, e por toda a experiência que você dividiu aqui com a gente. Foi muito, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei. E um beijo a todos os imigrantes e brasileiros. Agradeço aí para quem ouviu o nosso bate-papo hoje. A gente vai deixar os contatos da Ana no nosso Instagram, então vocês podem contatar ela qualquer coisa. So guys, this was Ana Moretti. We're going to leave all the contacts if you need a psychologist on our Instagram. And that's us for this week. So we'll see you all next Monday with a Pride special show. Ciao!